Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Regina. Muito prazer em tê-la aqui. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? Que já já o pessoal já vai entrando. Boa noite. Duas Reginas? Boa noite. A Regina é minha paciente. Boa noite, Gabriela, nossa convidada da noite. Felipe, boa noite, prazer em tê-los aqui. Muito bom, estou muito feliz em tê-los aqui. Já já a gente já vai começar. Daqui a pouquinho a Gabriela vai entrar para falar com a gente. A Isa Melo, boa noite. Já já a gente já começa, tá, gente? Me dá mais uns 2 minutinhos. Aí o pessoal vai aquecendo, vai entrando. Boa noite, Felipe. Pessoal, se tiver alguém aqui que tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, né, sobre o nosso tema, hoje a gente vai falar sobre a virada de chave para ter um consultório de sucesso, né? Hoje o tema é bem voltado aí para estudante de nutrição e recém-formado aí na área. E eu vou dar aqui algumas dicas falando sobre como você iniciar esse atendimento, porque tem algumas nutricionistas que acabam de sair da faculdade e não tem muita noção porque a faculdade não prepara a gente para isso, né? Então a gente deve fazer algumas mentorias, algumas orientações para justamente a gente dar uma alavancada, porque ser mais um nutricionista no mercado não compensa, né? A gente tem que ser a nutricionista, o nutricionista, né? E o Felipe colocou aqui uma pergunta muito interessante, Felipe, porque às vezes a gente coloca eu coloco essa informação, né? Isso vale aí para as nutricionistas. Eu sempre disparo uma mensagem confirmando a consulta e nessa mensagem eu coloco lá para o paciente a roupa adequada para vir, porque existe uma preparação para a balança de bioimpedância, para as medidas antropométricas. Então o paciente ele tem que ele não pode se alimentar 4 horas antes da consulta. O ideal é vir, eu peço os homens para vir de sunga ou de bermuda, né? Pode trocar aqui na hora da consulta, a gente dá um tempinho, o paciente vai ao banheiro, troca, ou ele já vem com a bermuda. E se for mulher, eu peço para vir de biquíni ou então de topper e com uma bermudinha. Né, para facilitar, porque as medidas, se a pessoa vier com alguma roupa, dependendo, por exemplo, eu faço prega com o adipômetro, eu vou mostrar aqui para vocês, nas costas. Então, dependendo da roupa que ela vier, ela vai ter que tirar de qualquer forma. Então, isso facilita na hora de fazer esse atendimento, né? E então, nós já temos aqui algumas pessoas que já entraram, eu já vou iniciar, né, para não atrasar muito. Eu vou convidar aqui a Gabriela. A Gabriela, ela é uma estudante de nutrição da UFJF daqui de Juiz de Fora. Ela está quase formando. Eu vou chamar ela e ela vai se apresentar aqui para nós. Né? Deixa eu ver se eu sei fazer isso, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que é isso. Aí, aprendi! Boa noite, maravilhosa, tudo bem? Olá, boa noite.
Muito prazer, a gente não se conhece pessoalmente, né? Foi um convite assim bem virtual, né? Espero uma hora a gente poder sentar e conversar sobre a nossa profissão, que é tão linda. Mas primeiramente gostaria muito de agradecer a você por aceitar o meu convite, né? Por estar aqui compartilhando esse conhecimento com outras pessoas, com amigos de profissão, né? E eu escolhi justamente uma pessoa que está formando, né? Uma Nutri que já está quase na etapa final, porque é a dúvida de muitas outras que estão caindo aí no mercado, né, de trabalho, está saindo da faculdade, porque a faculdade ela não prepara você, não prepara a gente, né, para Uhum. justamente cair aí num consultório, e a gente tem muita dúvida, né? Então, gostaria primeiramente que você falasse um pouquinho sobre você, né, como, o que, que você faz, qual período que você está, qual faculdade que você está, por que, que escolheu fazer nutrição. Se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu estou atualmente no sexto ou sétimo período, que eu dei uma atrasada por conta da pandemia, né? Mas já está na reta final. E eu faço faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu escolhi fazer a faculdade de nutrição porque eu já gostava muito da área da saúde, mas eu ainda era confusa assim no que eu ia escolher dentro da área da saúde para poder trabalhar. E aí, pesquisando os cursos ali, as opções, eu me apaixonei pela nutrição, por tudo que a gente consegue aprender, né? Tanto dentro do curso como depois saindo. Então, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E desde quando eu comecei, eu venho me apaixonando cada vez mais pelo curso. E é basicamente isso. Ah, que ótimo. E você já tem mais ou menos uma ideia de qual área da nutrição você vai seguir, Gabriela? Atualmente eu gosto bastante tanto da área esportiva quanto da área de materno-infantil. Mas eu tô mais para a área do materno-infantil, tô gostando muito. Nesse período eu tô fazendo essa matéria em específico, né? Já fiz algumas outras, mas eu tô bem querendo aí a parte materno-infantil. Engraçado, eu também no início assim que eu formei, na verdade, durante a minha graduação, eu fiz muito estágio extracurricular, né? Por Uhum, conta mesmo para poder adquirir conhecimento. Eu acho isso muito importante para vocês que ainda estão formando. E eu queria muito essa área hospitalar, principalmente na área do câncer. Então, eu fiz muito uhum. estágio no oncológico daqui de Juiz de Fora. Então, nas minhas férias, né, ao invés de eu ir descansar, viajar, não, eu já Eu fazer corria atrás, estágio. ficava assim, no pé lá da supervisora, não deixa eu fazer estágio, eu quero fazer. E passava minhas férias todos uns 30 dias lá fazendo estágio, porque eu era assim, apaixonada, apaixonada. Mas aí calhou de eu formar na pandemia, no início, no auge da pandemia, e aí ficou tudo mais difícil, né, de fazer estágio e de contratar novos Uhum. profissionais, porque estava tudo muito ali limitado. E eu sei, mas eu também queria conciliar junto com o consultório, né? E foi aonde eu fui, já até contei aqui no Instagram um pouquinho da minha história, como que eu comecei. E e aí, na época que eu acabei de formar, aí eu falei assim, gente, e agora? O que, que eu faço, né? Por onde eu começo? Eu não tinha, assim, noção nenhuma, porque eu precisava trabalhar, né? Eu estava numa mudança da minha vida, assim, radical, pessoal, e eu falei assim, gente, e agora? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu acredito que isso é uma coisa que passa na cabeça de vocês também, né? Tipo assim, gente, Aham. eu tô formando, tá, e E agora? tá acabando, o que eu vou fazer? Porque até então a gente fica preocupado, assim, no início da faculdade, em fazer prova, passar na prova, né? Uhum. Fazer lá monitoria, alguma coisa assim. Mas vai chegando pro final, a gente fica muito focado no TCC, que é uma coisa, assim, muito É, estressante, né? Isso acaba com a gente, é um nervosismo, uma ansiedade que vai gerando em fazer o TCC. Aí você não tem tempo para pensar em outra coisa. Mas quando você apresenta o TCC, que aí só falta você pegar seu diploma, você fala assim,
Ah, E agora? e agora? Por onde começar? O que eu vou fazer? Sabe? Você não tem noção do que, né? Uhum. E uma coisa que eu comecei desde o meu quarto período da faculdade, eu comecei a mexer no meu Instagram, né? Porque eu sempre Uhum. tive essa visão que a gente está numa era da informação, da tecnologia e é por ali, Com sabe? Das certeza. redes sociais. Então, eu fiquei um pouco na dúvida de saber assim, tá, eu não sou formada, então eu não posso falar sobre muita coisa. Então, o que eu vou falar? Aí foi aonde eu comecei a movimentar o meu Instagram para eu começar a ser vista, dando dicas, sabe, de umas coisinhas bobas assim, e dando muita receitinha, né? Que é Uhum. onde a gente pode estar falando, né? Você dá uma receita. Então foi onde eu fui começando a movimentar o meu Instagram. E foi onde eu consegui alcançar vários seguidores e várias pessoas curiosas ali me seguindo. Eu ainda no início eu tinha muita vergonha de dar minha cara ali, então quando eu falava alguma coisa era assim, só com o celular assim, eu falando, mas assim, ele filmando o Nem prato, colocar o sabe? rosto. Tava de jeito nenhum. Nossa, eu ficava morrendo de vergonha. Mas foi aonde eu fui começando a fazer esse trabalho, né? Dando algumas dicas, falando sobre alguns temas, mas sempre lá no final da copy eu colocava uma referência. Da onde eu Uhum. tirei aquilo, porque aí não é a Priscila que está falando, né? É o site, o artigo tal que está falando. E assim eu fui começando a movimentar. E quando eu realmente falei assim, agora eu já posso atender, apresentei esse TCC, chegou meu CRN, eu falei assim, tá, agora eu preciso de um local para atender. Aonde que eu vou atender? Né? Então eu precisava de um local físico. E os meus tios têm, né, um consultório de psicologia, né, e consultório de psicologia a gente sabe que é assim, a cadeira do paciente e a poltrona do psicólogo. Uhum. Não tinha mesa, né? Eu falei assim, não, eu vou lá. E eu conversei com minha tia, ela falou assim, não, atende lá, eu alugo algumas horas para você, faço um precinho bem simbólico lá para. Na época, na verdade, ela falou assim, não, você paga a conta de luz. Aí eu falei, tá ótimo, me ajudou muito. E aí eu comecei assim, aí lá tinha tipo um aparadorzinho assim, quem aqui que é meu Uhum. paciente vai lembrar disso. Um aparadorzinho que eu tirava ali, que ali ficava a xícara, o copo da minha tia, o controle remoto do Do ar. ar-condicionado, o relógio, ficava ali, eu tirava, puxava essa mesinha do sofá onde ficava sentada e apoiava meu notebook ali. E assim eu fiquei ali um ano atendendo assim, sabe? E aí, pessoas que. Assim que eu formei, eu comecei a falar no meu Instagram, ó, eu formei, minha agenda já está disponível. Então, assim, eu comecei a atender muito vários amigos, pessoas mais próximas, né? Porque Uhum. durante a minha faculdade eles ficaram acompanhando esse processo. Eu falando, dando algumas dicas, né? E eu sempre fui falando, falei assim, eu tô formando, eu gosto disso, eu faço estágio naquilo. Então, isso foi até uma dica que eu dei aqui no Instagram, falando, por onde você for, fala sobre você. Né? Mostra, eu gosto muito igual você. Eu gosto muito da área materno-infantil. Então, vai comentando sobre o assunto. Porque Já quando vai você vendendo seu formar, peixe ali, né? aí as pessoas só ficam assim, nossa, já tô doida para formar, que eu já tô doida para começar a Uhum. consultar com ela. Né? E assim foi indo, foi começando, amigos, pessoas mais próximas do meio onde eu convivia, né, da igreja que eu frequento, e foi assim, aí foi um falando para o outro. E eu até hoje eu mantenho a minha agenda cheia com muita indicação. Então, isso é muito importante. A forma como você vai atender, você dar aquele carinho especial, ter um diferencial, você ter a sua marca registrada da forma como você atende, porque o boca a boca ele é a melhor forma de você estar crescendo, né? Porque É. um que fala para o outro, que fala para o outro, e assim foi indo, sabe? E aí, quando passou um ano que eu já tinha formado,
eu já, as horas que eu tinha lá no consultório já estava ficando apertada, já estava Já não precisando tava de mais dando. horários, e, e eu precisava de um espaço maior, e eu queria criar a minha marca, o meu jeito, tudo aquilo que eu aprendi, né, durante esse tempo que eu fiquei atendendo, que eu fui aperfeiçoando as minhas técnicas e eu fui observando o que os pacientes precisavam, sabe? Eu percebia que o paciente tinha carência de algumas coisas no mercado. Eu sempre perguntava, você, por exemplo, durante a minha anamnese, uma das perguntas, você já fez dieta antes? Ah, já. Com nutricionista ou por conta própria? Ah, com nutricionista. Eu pergunto, como foi a sua experiência? Aí a pessoa desabafa, né? E ali eu consigo perceber a necessidade dela. Ah, eu fui lá, mas quando eu saí do consultório, fui começar a fazer dieta, então eu tinha muita dúvida. E eu não consegui tirar essa dúvida porque eu não tinha acesso a nutricionista. Então eu comecei a pescar. Falei, poxa, e realmente, isso até é uma coisa minha também, sabe? A gente não tem acesso ao profissional, porque antigamente era uma coisa muito assim, sabe? Você não tinha o telefone do médico, era assim, impossível de você ter contato com Vai ele. no horário que marcou e pronto. E olhe lá, justamente. E eu também não queria limitar a minha consulta a tirar dúvidas apenas em uma consulta, que seria o retorno. Então, eu fui modificando o meu formato de atendimento até que eu vi e falei assim, gente, e eu comecei a conversar muito com as minhas amigas que formaram comigo, algumas delas não conseguem entregar dieta na hora, né, porque ela tem as questões dela lá, e eu sempre falei, gente, vocês têm que entregar na hora, o paciente vai embora, ele fica ansioso. Então, aí eu fui vendo, aí eu fui ajustando, falei, cara, eu preciso mostrar isso para quem está formando, porque eu passei por isso e ninguém me ensinou, eu aprendi isso na marra. Na marra, sozinho. Aprendi sozinho, eu falei, não, eu tenho que passar essa informação para todo mundo. E aí, foi algumas pessoas que conhecidas da área, são nutricionistas, até algumas são amigas, que começaram a pedir dicas. Poxa, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fechar uma mentoria e aí eu vou te ensinar exatamente tudo mesmo que eu aprendi. E aí, tudo que eu aprendi, eu criei um módulo, um conteúdo todo, um curso, e eu fui dando mentoria para... Comecei com essa amiga, aí depois uma outra pessoa também pediu, aí tem uma outra pessoa que é de uma outra área, que é farmacêutica também, ela quer uma mentoria em relação a conteúdo mais de marketing, como fazer programação de conteúdo. Então, aí foi onde eu falei assim, quer saber, eu vou entrar nessa área porque eu preciso passar esse conteúdo para as pessoas, sabe? Porque eu criei um método e depois eu... E o método que funciona, né? Justamente, mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa novidade que vai ter, mas eu não posso falar agora não, eu sou fofoqueira, tô doida pra contar, mas não posso. Mas aí me fala, Gabriela, o que você teria dúvida, assim, o que você gostaria de saber, qual a curiosidade que você tem de saber mesmo que tá caindo no mercado e tipo assim, né, aquela pergunta, e agora o que eu faço? Conforme a gente foi conversando aqui, eu fui pensando. A primeira pergunta que eu queria fazer é, formei, e aí vai acontecer isso aí que a gente comentou. Várias pessoas me conhecem, amigos, familiares, outros, né, pessoal da faculdade. E aí, por exemplo, eu falei que eu gosto de materno infantil, mas não necessariamente quando eu formar, eu já vou começar a atender a esse público. E aí, como que eu faço para poder descobrir, assim, qual é o meu público, né, se eu não souber, ou então começar a funilar para realmente aquilo que eu quero atender, já que eu vou ter uma demanda que eu não vou conseguir, né, controlar ali. Justamente. O estágio, ele é muito bom para isso, né? Você fazer o estágio em algumas áreas, porque assim, querendo ou não, durante a faculdade a gente vai fazendo algumas matérias, então a gente já vai tendo uma afinidade maior para algumas matérias mais específicas, né? Só que aí quando a gente também cai no estágio, a gente também já tem uma outra visão.
E isso facilita muito, né, para você, te ajuda a fazer essa escolha, né? Então, por exemplo, se você gosta de materno infantil, tentar fazer estágio em algum local que para você ter uma vivência com aquilo, para ver se realmente você vai gostar, né? Mas você pode ir, por exemplo, fazendo pesquisas, né, de ver, por exemplo, eu gosto, por exemplo, eu acho que é materno infantil que eu gosto. Então, tenta fazer um estágio em algum consultório, né, de alguma profissional na área, que para você ver se realmente a conduta do atendimento dela ali se condiz com aquilo que você quer. Né? Tenta fazer estágio em área hospitalar, fazer, por exemplo, uma coisa eu achava que eu queria também a parte de nutrição esportiva. Mas quando eu fui pegando, eu fui vendo assim, que é um pouco que não estava muito com aquilo que eu prezo, sabe? Que eu gosto muito da nutrição integrativa, nutrição funcional, tudo muito natural, então estava saindo um pouquinho fora. Mas, na verdade, quando a gente cai no mercado, o que aconteceu? Eu queria trabalhar muito com câncer, né? Paciente oncológico. Só que no início a gente não pode ficar escolhendo muito, né? Então você caiu ali, é como se você fosse um clínico geral. Então eu fui tendo muita procura. E vários pacientes estavam me procurando, e até hoje isso acontece, me procuram para poder emagrecimento. Isso é assim, 95% dos meus pacientes chegam aqui e falam assim, eu pergunto, qual é o seu objetivo? Emagrecimento. Só que eu amo doenças crônicas, né? Eu gosto muito dessa parte. E todo paciente que chega aqui comprar emagrecimento, ele chega com alguma patologia associada. Ou ele tem um pré-diabetes, ou ele tem uma esteatose hepática, ou ele é hipertenso. Então, ele sempre tem uma patologia. Mas, assim, desde o início, aparecia assim para mim. Emagrecimento eu pegava. Paciente oncológico eu pegava. Paciente gestante eu pegava. E depois, com o tempo, eu fui selecionando, eu fui afunilando o que realmente eu queria. Né? Por exemplo, hoje se aparece um paciente, se ele falar para mim, eu quero ganhar massa muscular, eu questiono assim, tá, mas qual o nível de ganho de massa muscular que você quer? Não, é só mesmo que eu quero perder gordura e ganhar um pouquinho de massa muscular. Ok, esse eu atendo. Agora, se chegar um paciente e falar assim, não, eu quero hipertrofia mesmo, quero crescer, quero a nível de competição, aí eu encaminho, eu não pego esse tipo de paciente. Então, hoje eu consigo selecionar, né? Mas lá no início mesmo, eu pegava todo mundo. E, assim, a gente já sai pronto da faculdade, né? Até então, a gente sai pronto. Mas quando eu pegava um paciente muito específico, e por isso que é a importância da gente encaminhar um formulário de pré-consulta, que aí você já consegue mais ou menos filtrar qual o tipo de paciente que está chegando ali para você. Então, por exemplo, se chegou um paciente que ele te procurou porque ele tem uma alergia alimentar, ele é intolerante ao glúten, ou ele tem síndrome do intestino irritável, alguma coisa bem, ou ele tem endometriose, alguma coisa específica. Como você é recém-formado, isso não é vergonha, e eu faço isso até hoje, o que eu faço? Eu sento e vou estudar. Né? Eu vou relembrar, na verdade. Vou ali separar alguns artigos científicos, que está falando sobre a patologia, o que eu posso tratar. Mais atual, né? Justamente. Então, assim, eu dou uma lida, uma relembrada, porque às vezes é um caso ou outro que a gente pode é muito eventual, né? Muito esporádico, aquela patologia aparecer ali para você. Mas no dia a dia, quando é emagrecimento, alguma coisa assim, você vai atendendo. E depois você vai selecionando qual que você quer, né? Aí você vai falar assim, não, eu não gosto desse tipo de paciente, sabe? Eu não gosto. Aí você vai se especializando melhor, entendeu? E nessa linha, assim, aí tá, já atendi o paciente, como que eu monto a minha consulta, assim, como que eu me organizo para poder começar a atender? Porque a gente sai com, nossa, eu sei tudo, mas chegar na hora que eu tô com a pessoa, eu não vou poder aplicar todos meus 4 anos de faculdade em uma consulta, né? Como que a gente faz para poder selecionar melhor o que eu vou utilizar ali com o paciente?
Então, o primeiro passo, porque assim, a prática é uma coisa, né? Lá na faculdade a gente aprende muito teoria, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que a faculdade peca muito, a gente sai sem saber montar uma dieta num programa. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu tive uma aula só de como montar dieta, mesmo assim no Excel. Falei assim, gente, que coisa mais arcaica, sabe? Ninguém monta dieta no Excel. E mesmo se eu montar uma dieta no Excel, sinceramente, eu acho que eu falo para o paciente que eu vou entregar a dieta para ele daqui uns 10 dias, porque vai demorar, né? Acho que você coloca lá 150 gramas de arroz integral. Aí você vai lá na tabela, na taco, procura o arroz, procura quantos gramas tem, faz o cálculo de quantas calorias tem e coloca para calcular. Não existe, a faculdade não te ensina isso, né? Então, uma coisa assim que eu acho que para quem está saindo mesmo da faculdade, já ir, por exemplo, eu pego os meus estagiários aqui, eu ensino eles a mexer num programa, né, como montar. Isso eu aprendi sozinha. Antes da faculdade, eu montava a minha dieta, eu montava a dieta da minha mãe, sabe? E ali eu comecei a futicar e a mexer no programa. Então, isso é muito mais a gente fazer antes de formar. Se a gente não consegue isso, a gente pode procurar no estágio, pedir a sua supervisora para te ensinar isso. E se você não conseguir, você fazer uma mentoria, você pegar um profissional, uma nutricionista formada que dá a mentoria para ela te orientar nessa forma. Né? Mas o primeiro passo, aprender a mexer no software. Isso é muito importante, que ali você já consegue rapidinho montar a sua dieta, é tudo bem interativo para você passar para o paciente, é tudo mais prático, mais rápido. Né? E durante a consulta, na verdade, antes da consulta, você encaminhar para o paciente um formulário de pré-consulta, né? Que é aquele formulário que eu te falei. Nesse formulário, tem algumas perguntinhas chaves que você consegue encaminhar para o paciente e saber qual é o objetivo dele, qual é o estado daquele paciente que vai chegar ali para você, qual é a condição dele. Se é um paciente que ele come compulsivo, né? Se ele é ansioso ou se ele tem alguma compulsão alimentar, né? Comer compulsivo e compulsão alimentar são duas coisas bem diferentes, então você precisa conhecer o paciente. Se ele tem alguma patologia associada, se ele é hipertenso, se ele é diabetes, se ele tem alguma alergia, se ele é intolerante ao glúten, que ali você já sabe mais ou menos como que você vai conduzir, se ele é muito ansioso, se ele não é, né? Se você pode trabalhar com algum fitoterápico ou não. Então, o formulário de pré-consulta é muito importante. Quando o paciente chega aqui no seu consultório, né, a gente começa sempre por uma boa anamnese. Então, isso você também já tem essa anamnese já pronta no seu programa, né? Que são algumas perguntinhas que você acha que é uma perguntinha chave, que é fundamental para você conduzir essa consulta e já te preparando para você já montar a sua dieta, porque você vai entregar a dieta para ele na hora. Então, assim, perguntas que você precisa saber: qual é a preferência alimentar do paciente? O paladar dele é mais doce ou salgado? Porque se você não perguntar isso, o paciente ele gosta muito de doce. Aí você só coloca comida, coisa salgada para ele. Aí na hora que ele vê um doce, ele vai ficar doce, né? Então, por exemplo, o paciente tem mais... Você perguntar qual horário que você mais tem fome, qual horário que você mais tem apetite, ele vai falar, é à noite. Então, nesse horário, você vai colocar uma refeição maior em volume. Você vai usar a estratégia de colocar, por exemplo, proteína, que proteína dá mais saciedade para o paciente. Né? Então, você vai usar de algumas estratégias para poder ele aderir melhor ao seu protocolo. Né? Então, essas perguntas são importantes. Por exemplo, um paciente, se você não perguntar como que é o sono dele, você não trabalhar isso com ele, o sono ele é modulador do hormônio da fome e da saciedade, que é a leptina e a grelina. Se você não trabalha o sono com ele durante a sua consulta, né, ensina para ele fazer uma higiene do sono, passar alguns chás,
ou algum fitoterápico que ajuda ele no sono, ele vai viver desregulado, vai viver com o cortisol alterado e o hormônio da leptina e da grelina também. Então, o que ele vai acontecer? Ele nunca vai aderir 100% do seu protocolo. Ele vai ser sempre um paciente muito ansioso e um paciente compulsivo. Então, ele não vai conseguir. Então, perguntar também como que é o sono dele, perguntar como que é o intestino dele. Então, durante uma anamnese, saber fazer as perguntas, que são perguntas específicas para você conduzir e tratar o seu paciente de uma forma mais assertiva, né? E depois a gente vai para a segunda etapa, que seria a medida antropométrica, né? Aqui no meu consultório, eu trabalho com a balança de bioimpedância, eu faço o adipômetro, a fita métrica, eu afiro a pressão do paciente e a glicemia dele também. Então, isso tudo eu faço nas medidas antropométricas, né? Mas aí, às vezes, você pode perguntar assim, mas eu preciso ter estudo durante a consulta? Às vezes, não, né? Você pode começar com o básico. E depois que você faz as medidas antropométricas, você senta com o paciente e você pergunta se ele quer saber o resultado. Porque às vezes tem paciente que ele não quer saber. Às vezes ele está muito acima do peso e ele saber qual que é o peso que ele está, o percentual de gordura que ele está, isso vai deixar ele mais para baixo. E, às vezes, então você tem que perguntar se ele quer saber como que está a composição corporal dele. Se ele falar que quer, então você vai explicar isso tudo para ele. Né? Você está com tantos por cento de gordura, tantos por cento de massa muscular, você está hidratado, você está desidratado. E depois que você mostrou o resultado para ele, você traça com ele uma meta. Né? Por exemplo, hoje você está com 80 quilos. Vamos tentar, durante 3 meses, você perder aí aproximadamente 2 quilos, ou perder 3 quilos. O que você acha? Aí você pergunta para ele, e deixa ele responder. Aí ele mesmo vai traçar para ele uma meta mais plausível, mais mais palpável para ele. Às vezes, para você, uma coisa, e às vezes ele fala assim, eu acho que eu não... eu acho que 1,5 kg eu consigo. Aí você fala assim, vamos fazer uma força em talvez 2 quilos, né? Então, traçar uma meta, por exemplo, se ele precisa ganhar massa muscular, você estipular com ele também treinos, por exemplo, se o paciente não treina, você estipular com ele, assim, olha, o que você acha da gente, esse período, da gente matricular numa academia ou alguma atividade física que você gosta muito? Porque também não adianta você falar assim, não, você tem que fazer academia. Às vezes o paciente não gosta de academia, do ambiente da academia. Então você pergunta para ele o que ele gosta e tenta traçar essa meta com ele. Né? Sempre. E a gente também não jogar com todas as cartas, né? Por exemplo, eu vou saber que ele tem que perder, sei lá, 10 quilos. Aí eu não vou chegar para a pessoa e falar de cara, tem que perder 10 quilos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ir no tempo da pessoa, né? Justamente. E sabe o que eu sempre trabalho com meus pacientes aqui? Eu sempre estipulo uma meta e uma submeta. Por quê? Porque a meta é onde você quer chegar. Por exemplo, você precisa perder 10 quilos. Essa é a sua meta final. Mas vamos estipular uma submeta. Para esse momento, para esse primeiro período aí de 3 meses, vamos estipular aí 2 quilos para você perder? Tá bom, 2 quilos eu consigo. Então, você está estipulando com ele uma meta que durante 3 meses ele vai perder 2 quilos. Essa é a submeta dele. Mas a nossa meta é perder os 10. E eu estipulo isso com ele com água. Paciente que não bebe água, eu falo com ele, vamos estipular uma meta? Olha só, o seu cálculo eu fiz aqui, que você tem que beber 3 litros de água. Mas como você não bebe água, 3 litros é a sua meta. A sua submeta dessa semana é beber uma garrafinha de 500 ml. Então, para essa semana, a sua submeta é beber uma garrafinha de 500. Chegar no final do dia, ela já tem que estar zerada.
E aí depois, na outra semana, você vai refazer a sua submeta. Então, você vai aumentar. Então, você vai tomar 2 garrafinhas dessas de 15 ml. Ou seja, a sua submeta passa para ser 1 litro. E assim você vai aumentando a sua submeta até alcançar a sua meta, que é 3 litros de água. Para atividade física é a mesma coisa. Atividade física, 5 vezes na semana. Mas pelo menos 3 vezes na semana você tem que ir. Por que fazer isso com o paciente? Primeiro, que a gente nunca consegue, de cara, colocar uma meta muito distante que a pessoa não vai conseguir. Você estipula Desmotiva também. Justamente, desmotiva. Perder de cara 10 quilos, a pessoa fala assim, nossa, tá muito longe, não tá palpável para mim. Então, você sempre vai galgando passinhos até ele alcançar. E isso também faz com que o paciente não fique desmotivado, sabe? Poxa, você vai colocar 3 litros para ele de água. Para quem nunca bebeu água, ele não vai conseguir. Nossa, muita coisa. Aí aquilo gera uma frustração nele. Ele fala assim, poxa, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não sou competente, sabe? Eu nunca consigo fazer nada na minha vida. Então isso gera uma frustração também. Justamente, né? Então, depois que você traça essas metas com o paciente, você explica ele direitinho, aí você fala para ele, assim, olha, agora juntos a gente vai montar o seu protocolo alimentar. E o bom de você montar a sua dieta na hora, que o paciente, ele te ajuda a montar a dieta dele. Então, de início, eu, Priscila, como eu trabalho com uma linha muito natural, uma linha funcional, a nutrição integrativa, eu sempre pego as refeições que o paciente faz e o que ele está acostumado a comer no dia a dia e eu só ajusto a dieta dele. Eu só coloco coisas saudáveis. Por exemplo, de manhã ele come pão de sal, café com leite com Toddy e requeijão. O que eu faço? O que você acha, fulano, da gente trocar e colocar um pão integral? Você acha que você consegue comer? Ah, Priscila, eu posso tentar. Aí eu vou falar assim, então tá, então vamos tentar. A semana tem 7 dias. 5 dias você come o pão integral. E 2 dias você come o pão de sal. Né? Agora, eu tomo leite com Toddy. Aí eu falo com ele, vamos tentar por um momento fazer uma experiência, pelo menos nesse primeiro mês da nossa consulta, a gente substituir o Toddy por cacau, um leite com cacau, e aí você pode estar adoçando ele com um xilitol, ou então até mesmo com açúcar demerara. Ah, tá bom, eu vou tentar. Então, assim, são pequenas mudanças que você vai fazendo na rotina, mas pergunta para o paciente se ele está apto a fazer essa mudança. Né? Porque às vezes ele não está 100% de trocar, por exemplo, o Toddy, porque o Toddy para ele, sim, o Toddy eu não fico sem. Igual tem gente que fala, meu café eu não fico sem. Então, ir trocando aos poucos. E ali ele vai percebendo que, tipo assim, continuo tomando meu achocolatado, só que é um achocolatado mais saudável. Diferente, Incentivar ele a falar também se não deu certo. Falar assim, não consegui, não gostei. Né? Não funcionou. É isso mesmo. Então, assim, você não precisa fazer aquelas dietas mirabolantes, porque primeiro o paciente não vai aderir. Ele não vai conseguir. Ele vai manter aquilo ali por 2 semanas, depois ele não faz mais a dieta, gera uma compulsão alimentar e ele nunca mais volta no seu consultório. E o que eu tenho percebido, os pacientes, eles estão carentes de atenção, sabe? Eles querem um cuidado. Ele te procurou porque ele quer que você cuida dele. Então, você tem que ter esse feeling, esse contato com o paciente, sabe? Então, assim, não é um paciente que come totalmente errado, sabe? Ele tem um estilo de vida muito desregulado. O paciente vira para você e fala assim, eu tomo refrigerante todo dia. Então, do nada, você virar para ele e falar assim, a partir de hoje você não toma mais refrigerante, sabe? Não é assim. Então você tem que estipular metas com ele. Fala para ele, pergunta para ele. O quanto você está disposto a abrir mão do refrigerante? Ah, Priscila, então tá, vamos fazer o seguinte, de segunda a sexta eu fico sem o refrigerante. Sábado e domingo eu vou tomar. Ok, né?
Aí você vai falar assim, eu nutricionista, eu não prescrevo refrigerante. Você não está prescrevendo refrigerante. Você está fazendo uma reeducação alimentar com ele. Então, você está adaptando. E isso tudo é um processo, tá? Então, aí a gente faz isso e monta a dieta, entrega, acabou de montar a dieta, explica para ele o que você colocou no seu plano, por que você colocou aquilo, qual é a estratégia que você está usando, explica tudo para ele. Olha, nesse momento, esse lugar aqui, eu coloquei essa cúrcuma nesse ovo, porque a cúrcuma ela é anti-inflamatória. Como você está com um grau de obesidade, e a obesidade é um processo inflamatório, então a gente vai desinflamar o seu corpo. Então, explica para ele por que você está colocando. Eu coloquei esse probiótico aqui para você, porque seu intestino está em desbiose, então a gente precisa tratar o seu intestino. Então, explica para ele o que você colocou. E não deixe o seu paciente sair do seu consultório sem você marcar a próxima consulta. Né? E explica para ele de quanto tempo você precisa para vê-lo novamente para poder fazer essa nova consulta. Entendeu? Então, assim, só que o paciente, na verdade, isso é um cronograma que eu te passei, mas nem sempre isso segue certinho essa ordem. Às vezes o próprio paciente já vai conduzindo a consulta. Tem paciente que já chega aqui e às vezes é melhor você pesar ele primeiro, porque o próprio paciente te induziu a isso, então não tem problema se você inverter a ordem do que eu te falei, né? Trocar, entendeu? Então, se o próprio paciente vai mais ou menos conduzindo a consulta. Você só tem que tomar cuidado para não levar muita consulta para o pessoal, que às vezes acaba sendo uma consulta de psicologia, que o paciente acaba desabafando muito, mas você sempre tenta ir conduzindo para não sair muito fora, porque senão a consulta também pode demorar muito. Entendeu? E nessa situação que a gente está comentando, vou marcar o retorno, ou então na primeira consulta eu já consegui entregar para ele uma dieta, e se eu precisar de algum exame bioquímico, de alguma coisa, a gente consegue pedir, e se conseguir, né, se o paciente for fazer, eu faço isso na primeira consulta, caso ele não traga, ou eu jogo para o retorno e avalio o que mudou, alguma coisa, a partir do exame que eu pedi, no caso, né? Sim, eu sempre faço o seguinte, quando o paciente ele marca a primeira consulta, eu disparo para ele uma mensagem confirmando a consulta, e nesse texto tem um texto preparando ele para a consulta, né? Então, porque, por exemplo, para a balança de bioimpedância tem um procedimento, não beber água antes, né? A roupa que tem que vir. Então, eu disparo essa mensagem e lá no finalzinho eu coloco, caso tenha algum exame recente dos últimos 4 meses, trazer, por gentileza. Se o paciente não tiver esse exame, na primeira consulta, eu solicito esse exame. Isso, aí você vai me perguntar, tá, mas qual o exame que eu vou pedir para o paciente? Isso vai depender muito da sua anamnese. O paciente chegou aqui, perguntou, falou, Priscila, meu cabelo cai muito, eu sinto meus pés e as minhas mãos muito geladas durante o dia, às vezes está um calor danado, mas minha mão está muito gelada, minha unha muito fraca, muito cansada, sonolência durante o dia. Então, para esse paciente, eu vou solicitar um exame de tireoide. Né? Então, eu vou pedir lá todos os marcadores para tireoide. O paciente questiona que está sentindo muito cansaço, ele tem uma gordura abdominal bem avantajada. São alguns sintomas que eu percebo. Por exemplo, aqui no consultório, eu meço a glicemia do paciente, né? Eu tenho esse kitzinho aqui, né? Então, se eu perceber que ele está com a glicemia alta, e dependendo do que ele pedir aqui, eu vou pedir para ele fazer um exame de curva glicêmica, porque eu estou suspeitando que ele tem uma resistência insulínica. O paciente fala que quando come queijo ou bebe leite, ele tem muitos gases, barriga muito distendida, sente muito enjoo, não digere bem, eu peço um exame de intolerância alimentar, da lactose, por exemplo. Então, assim, depende, os exames que você vai pedir vai depender do que o paciente alegar para você na hora. Né? Então, eu sempre peço, por quê?
o paciente, você tem que tratar o paciente como um todo, né? Não é simplesmente vir aqui passar uma dieta para ele e tchau. E o que ele está sentindo? Você tem que tratar ele, não é só passar uma dieta para ele emagrecer. E se ele tiver lá um colesterol alto, você não vai tratar? Se o paciente está com problema hormonal, você não vai encaminhar ele para um endócrino, para um ginecologista? Sabe, a paciente está sentindo lá sintomas da menopausa, né? Está com sintomas de fogachos. Você vai encaminhar o paciente. Eu, particularmente, eu peço alguns exames, porque se eu ver que deu alterado, eu encaminho ele para um especialista para já tratar esse paciente, né? Então, eu solicito já na primeira consulta. E aí eu falo para ele que, dependendo do exame, o laboratório leva em torno de 20 dias para liberar todos os exames. Tudo, né? Tudo. É porque eu peço zinco, magnésio, eu peço todos os micronutrientes para poder avaliar. Zinco, magnésio, sódio, potássio, cálcio, o colesterol todo, eu peço glicemia, eu peço índice Home beta, que é para ver se tem uma resistência insulínica, eu peço o ferro, ferritina, transferrina, então tudo isso eu peço, então demora um pouquinho, peço alguns marcadores inflamatórios, se eu ver que o paciente é um paciente inflamado, ou é porque ele está com algum processo inflamatório, eu peço IGF-1, eu peço a proteína C reativa, tem um outro também que eu esqueci, que é tudo marcador inflamatório. Aí eu sempre peço, a proteína C reativa eu sempre peço também. E peço ele, então demora um tempo para ficar pronto, né? Aí eu falo para o paciente, ou você traz na próxima consulta, ou se ficar pronto, você já me encaminha pelo WhatsApp. Que aí eu já dou uma olhada agora, né? Aí eu já vou dando uma olhada. Quando ele chegar aqui, eu já explico tudo para ele o que está acontecendo. Se eu marquei um retorno mais para frente, que é um paciente já antigo, que eu já estou espaçando a consulta dele, eu já falo que ele manda pelo WhatsApp. Se for, por exemplo, vitamina D, B12, que são algumas vitaminas mais comuns, eu já libero a receita lá para ele, já comunico para ele. Falo assim, olha, eu explico por áudio, ou se for uma coisa mais detalhada, eu ligo para ele. Ou se depender, eu marco uma reuniãozinha online para explicar para ele. Eu falo assim, olha, eu olhei seus exames, eu vi que você está com isso, está com aquilo, a gente precisa melhorar isso, então a gente vai ajustar isso. Então, eu vou te passar esse manipulado para você poder fazer. Então, aí eu explico para ele como tomar. Um paciente que tem um pouquinho mais de dificuldade. Agora, se fosse só uma vitamina D e B12 que está baixa, e eu já expliquei isso para ele lá na consulta, aí eu já falo para ele, pessoal, por áudio mesmo no WhatsApp, eu coloquei lá a receita da sua vitamina D, manda manipular lá, você vai tomar aí por 60 dias, e depois na próxima consulta, a gente conversa aqui e avalia como é que tá. Então, eu faço mais ou menos isso, sabe? Sobre esses exames. E eu vou repetindo de 4 em 4 meses, mais ou menos. Só que o primeiro eu faço um check-up geral. Até o paciente mesmo chega aqui e fala, Priscila, eu quero fazer sim aquele exame de sangue. Aí eu peço muita coisa, eu peço. Que é um check-up paciente que nunca fez na vida. Então eu peço essas vitaminas, tudo eu peço, hormonal, tudo eu peço. Que for necessário, lógico, que condiz com os sintomas do paciente, né? E depois de 4 em 4 meses, mais ou menos, eu só repito aqueles exames que deram alterados. Por exemplo, a vitamina D, B12, zinco deram alterados e o colesterol. Então, aí eu só faço esses depois. Porque os demais não precisam. Só se ele alegar algum sintoma diferente, entendeu? Assim que eu faço. A gente comentou agora também sobre esse atendimento remoto, né, esse contato. E assim, nesse período de pandemia, muita gente formou e começou a atender remoto também. E aí é uma coisa que dá para conciliar o atendimento remoto com o atendimento presencial, vamos dizer assim? Dá super certo. Assim, essa questão dessa pandemia veio mostrar para a gente uma situação da medicina, né, na área da saúde, que é possível fazer, né? Por exemplo, eu atendo paciente de Portugal, tenho paciente nos Estados Unidos, tenho paciente de fora
que consegue fazer esse atendimento. E lá fora, incrível que pareça, tem pacientes do Canadá, Lisboa, Portugal, pacientes que lá eles não têm esse tipo de profissão, sabe? Lá eles não conseguem, lá não tem farmácia de manipulação, então eles não conseguem, né? Lá não tem nutricionista, então para consultar com o médico lá é tudo muito difícil, tudo muito caro. Então, essa questão do online ajudou muito. E durante o meu dia, eu vou revezando muito o meu atendimento presencial com o online. Hoje eu fiquei a manhã inteira, o dia inteiro, atendendo presencial. E a parte da tarde, agora no finalzinho, eu fiz atendimento online. Isso é muito prático. A única diferença que tem é as medidas antropométricas, que a gente não faz no online. Aí quem faz é o paciente. No início, eu pedia muito ao paciente para o paciente tirar as medidas. Aí eu mandava foto, orientação, explicando como tirar fazer, as medidas. Né? Mas, na verdade, a melhor forma de você fazer um acompanhamento do peso, da evolução do paciente é por foto. Então, assim, hoje em dia eu só peço foto. É a melhor comparação que você tem. Aí eu oriento o paciente mandar uma foto, bater foto sempre no mesmo horário, sempre peço de manhã, assim que ele acorda, que ele está menos inchado. E sempre bater foto com a mesma roupa, mesmo horário, mesma roupa. Que aí a gente consegue comparar. Eu peço ele para bater foto de frente, a foto de lado, com o braço assim, e de costas. Só preciso de... E peço para ele pesar também, sempre na mesma balança e no mesmo horário. Ele vai me falando o peso. E ali a gente vai fazendo um acompanhamento. Um outro paciente que eu vejo que ele tem uma circunferência abdominal muito aumentada, aí eu peço para medir na região do umbigo, só para eu saber, mas não precisa. Quando é paciente para emagrecimento, assim, é só mesmo ele fazer as fotos para mim, entendeu? É assim que eu faço. E o demais é a mesma coisa. Você envia o formulário de pré-consulta, você faz a anamnese, é tudo a mesma coisa. Então, ajudou bastante. E essa questão do online já vai linkando muito com as plataformas digitais que a gente tem agora para poder divulgar o trabalho, né? No início a gente comentou, você mesma falou que foi usando bastante do Instagram para começar, né, dar o start. E aí eu queria saber mais como que a gente pode usar assim, todas as plataformas que a gente tem para poder divulgar mesmo o trabalho e conseguir mais pacientes, vamos dizer assim. Exatamente, né? O que eu falei para você lá no início, né? Eu comecei a mexer no meu Instagram bem lá no início da faculdade, né? Já comecei a movimentar ali, dando as caras ali, devagarinho. E hoje, por exemplo, quem mexe no meu Instagram sou eu. Eu já até tentei pagar empresa ou uma pessoa, já deixei estagiário mexer, mas hoje quem faz sou eu, prefiro eu mexer. E eu já peguei uma prática, né, de estar fazendo conteúdo. Então, assim, eu tiro 1 hora e meia do meu dia na semana. Né? Todos os dias não. Por exemplo, eu tiro a segunda-feira de manhã cedinho, 1 horinha só da minha segunda-feira, para eu planejar o conteúdo da semana todinha. Né? E eu tenho meu planner, que eu faço as minhas anotações. Hoje eu até comentei aqui, quer ver? Ó. Aqui eu anoto, eu paro uns minutos, quer ver? Eu paro uns minutinhos e vou imaginando o que aqui é uma das coisas, tá vendo? Que eu coloco de tema. Né? Por exemplo, eu paro aqui um pouquinho e falo assim, o que eu vou falar? Qual o assunto que eu vou falar? Mas, na verdade, quem me ajuda muito nisso são os meus pacientes. Às vezes o paciente fala assim, não, porque eu tive não sei o que lá, ele fala alguma coisa, isso aqui é um excelente tema. Isso aí dá, às vezes a dúvida, uma pergunta que o paciente me faz, né, uma dúvida que ele tem, eu imagino, cara, isso aqui é dúvida de muita gente. Aí, às vezes, o paciente está falando, eu pego um pedacinho, uma caneta, e pego aqui a minha agenda, o que tiver na minha frente, um pedacinho de papel, no próprio computador, eu coloco lá, falar sobre isso, escrevo o tema. E depois eu vou criando. Quando eu não tenho essas ideias do paciente, eu fico pensando
tentando entrar na cabeça das pessoas, as dúvidas que ela tem, o que elas gostariam de saber. E geralmente é a coisa mais óbvia, que para mim é óbvio e para o paciente não é, né? Isso é o que eu vejo que mais dá ibope no meu Instagram, é isso. Então, eu defini os temas da semana. Então, assim, o certo é criar um post para todos os dias. Todo dia você tá... manter uma periodicidade, né? Exatamente. Você vê o seu horário, né? O horário que você mais tem visualizações. Isso. Aí eu monto meu post no Canva. Né? O Canva é um aplicativo, acredito que muita gente deve conhecer. E eu monto aquela arte lá no Canva. Faço a copy, né, os dizeres embaixo, sempre coloco um título bem chamativo, um título que desperta interesse na pessoa, né, que a pessoa fala assim, ué, o que é isso? Para ela ir lá e entrar e ler. E depois eu vou lá no estúdio de criação, que chama, né, e lá eu já programo a minha postagem para a semana toda. Aí eu coloco já programado lá o dia, a hora que eu quero e pronto, tá feita a minha postagem da semana, né? E isso vem me ajudando muito, né? A ter muito engajamento, ser muito conhecida. E várias pessoas comentam, nossa, eu adoro, tipo, adoro acompanhar os seus stories, os seus posts, porque tem muita coisa lá que eu gosto de estar vendo, né? Os assuntos que você fala lá e me interessa bastante. Então, é mais ou menos assim que eu faço, sabe? Tem dado muito resultado. Nessa da postagem, às vezes o próprio paciente que eu já atendi vê alguma coisa, e quando ele volta já comenta, né? Já é uma coisa que a gente pode aplicar no que fiz para ele na primeira consulta, né? E aí vai ajudando mesmo, tanto para novos quanto para o que você já tem como paciente, né? É verdade. Isso mesmo. E aproveitando para falar disso, a gente comentou sobre o retorno e como é que faz. Aí como que funciona assim? Eu faço a primeira consulta, né, com o paciente, e depois quando ele retorna, como que é essa manutenção, questão de custo, de como que eu vou abordar ele ali, se vai ser só uma manutenção mesmo, se eu vou trabalhar como uma nova consulta? Então, eu no início, eu dava retorno para os meus pacientes, mas a maioria não vinha, não voltava. Aí eu ficava remarcando, né? E chegou um ponto que a minha agenda já estava ficando cheia e eu já não tinha mais horário para paciente novo, porque ele estava sendo ocupado com paciente de retorno. Pelo e retorno. O paciente, ele não vinha na consulta e nem dava satisfação, e nem desmarcava, né? E também, né, não só por conta disso, eu comecei a perceber que eu estava limitando o paciente a tirar as dúvidas dele em apenas uma consulta. Só no retorno. E às vezes ele ficava ali sofrendo com aquela dieta que ele não estava aderindo, ou ele não estava fazendo mais a dieta porque ele tinha muita dúvida, ou porque, por exemplo, eu colocava, para ele estava inviável fazer o lanche da tarde, porque o lanche da tarde tinha que preparar alguma coisa e ele mudou o horário de trabalho dele, ele estava ficando na rua o dia inteiro. Então, ou seja, ele já não estava aderindo o lanche da tarde. E à noite, ele estava ficando com muita fome. E o que eu coloquei para ele estava sendo pouco. Aí o que acontecia com o paciente? Também estava comendo muito além. E ele tinha que ficar esperando 30 dias, ou dependendo da data do retorno, para tirar a dúvida que ele tinha. Então, o que eu achei melhor fazer? Acabei com o retorno e agora eu deixo o meu WhatsApp à disposição do paciente para ele tirar qualquer dúvida, quantas vezes forem necessário, né? E eu altero a dieta dele, também quantas vezes forem necessárias, eu faço pequenos ajustes até a data da próxima consulta, né? E isso deu muito certo, o paciente aderiu muito a isso e ele se sente acolhido, porque ele tem acesso a você. Qualquer dúvidazinha que ele tem, ele te pergunta. E eu sempre falo, você está com dúvida na hora de montar o seu prato, que você almoça na rua todo dia? Bate uma foto do seu prato. Na verdade, o meu aplicativo que eu uso, o programa que eu uso, ele é tão interativo, o aplicativo, que ele permite que o paciente bate foto das suas refeições e eu fico acompanhando.
né? Aham. E aí, quando o paciente, eu vejo que ele quer um carinho mais, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, eu falo, não precisa bater lá a foto no aplicativo, não. Manda no WhatsApp, pode me mandar. E Uhum. eu estou ali disponível, se eu não tiver em atendimento, assim que eu acabo o atendimento, eu respondo eles. Eu te falo, assim, ó, tem muito pouca carne aí, ó. Você colocou 2 opções de carboidrato, escolhe uma só. E essa carne está muito pouquinho, coloca mais. Ó, a saladinha aí Uhum. pode aumentar um pouquinho mais. Então, eu consigo ter mais contato com o paciente e acompanhar ele mais de perto. E isso faz com que ele adere muito mais o seu protocolo do que se você limitar ele a uma consulta, a um Dá um retorno, para ele retorno. tirar todas as Uhum. dúvidas que ele tem, entendeu? Então, Uhum. assim, eu não trabalho com retorno, é uma coisa que eu senti durante as consultas, né? Eu senti essa necessidade deles. Uhum. E você trabalha com lista de substituição, com e-book, essas coisas que a gente está acostumado assim, a ver para disponibilizar para o paciente. Você falou que o programa já te ajuda bastante. Então, tem alguma coisa assim que a gente pode trabalhar de início? Então, eu gosto muito de colocar substituição porque o paciente enjoa muito rápido. Aham. E tem paciente que não, tem paciente que vem aqui, eu tenho uma aqui que ela já está comigo aqui há mais de um ano. E toda vez que eu venho com ela, eu falo assim, então vamos mexer na sua dieta. Ela, não mexe não, pra mim tá ótimo. Aí já tem assim, 5 meses que ela tá com a mesma dieta, eu falo, não pode. A gente tem Agora que tem que mudar isso aqui. mexer. Não, foi a mesma coisa o resto da vida. Aí eu falo, não, tem que mudar alguma coisa. Aí, com muito Aham. custo, muito jeitinho, eu consigo mudar uma coisinha ou outra, sabe? Mas ela é bem resistente. Ela gosta daquela rotina ali sempre. E também eu pego paciente que não consegue, o que ela comeu ontem, ela não consegue comer hoje. Então, eu Uhum. trabalho muito com substituição. Eu sempre coloco lá, e esse programa ele me facilita muito. Sabe? Por exemplo, eu coloco queijo, aí ele me dá outras opções, é bem prático, é bem rápido de estar colocando lá, que aí você dá mais Uhum. liberdade para o paciente, né? E ele também vai aprendendo a fazer algumas escolhas. Né? Por exemplo, poxa, eu sei que se eu não comer o queijo, eu posso isso, isso e isso. Né? Você dá mais liberdade para ele ir aprendendo a fazer escolhas. E ele entender o que substitui o quê. Né? Porque senão tem Aham. paciente que às vezes você coloca queijo e ele fala assim, eu não comi o queijo não, mas Eu não eu comi uma sabia. banana. Mas, né? Aham. Então, assim, não é uma coisa que não condiz com a outra. Então, isso também vai ensinando ele a fazer essas coisas. Então, eu gosto bastante de colocar. O e-book, eu gosto de dar também, eu dou como brinde para o paciente o e-book, Aham. porque para dar algumas sugestões, né? Então, isso você pode fazer você pode colocar um estagiário para fazer isso para ele montar um e-book para você. Monta um e-book de sopas, um e-book de lanche, um e-book Uhum. de, sei lá, com até 800 calorias, sei lá, umas coisinhas assim, que aí dependendo do paciente, você dá ele para ele de brinde. E aí fala para ele, Uhum. ó, eu aqui na janta, eu te coloquei essas opções, né? Eu coloquei essa refeição, por exemplo. No seu jantar, eu coloquei um omelete com salada. Mas se você não Uhum. quiser omelete, você pode comer qualquer coisa do e-book que eu vou te passar, sabe? Aham. Então, eu Já faço vai mais ou menos linkando, né? isso. E lá no e-book tem várias receitinhas, então você também dá mais liberdade para ele não vai enjoar, né? Então, eu também Uhum. uso o brinde também como uma forma de agrado para ele. Uhum. E esse programa que você falou que auxilia bastante, como que a gente faz para poder procurar e achar qual que é o melhor, assim? Porque deve ter muito mais de, né, assim, deve ter variedade de programa, vamos dizer assim. Como que eu vejo qual que é o melhor para mim? Como é que eu vou trabalhar? Porque igual a gente comentou antes, a gente vem trabalhando na graduação muito nas coisas no Excel. Tudo a gente faz lá e dentro daquela demanda aquilo funciona, mas quando eu passo a trabalhar com mais pessoas, né, e eu vou precisar de outras coisas para não ter que ficar indo lá na TACO, na TBCA, nas tabelas e tal, como que a gente consegue achar qual que é o melhor programa? Então, hoje, a maioria dos nutricionistas usam dois, que são os mais conhecidos. Tem o Web Aham, Diet e o Diet Box.
depende muito da sua afinidade com o programa. Lá no início, quando eu estava na faculdade, eu comecei a mexer no Dietbox. Só que aí uma amiga minha falou, Priscila, usa o WebDiet, ele é mais completo. Quando eu comecei a mexer nele, pelo fato dele ser tão completo, eu achava que ele era difícil. Mas aí eu fui insistindo nele, porque pelo fato dele ser mais completo, ele entrega mais coisas para mim. Eu, como profissional, para montar, fica muito mais fácil. E para o paciente também, né? Então, o paciente tem mais coisas ali disponíveis para ele que o aplicativo oferece. Então, aí eu comecei a usar o WebDiet. Então, eu gosto muito de interagir com ele. E ele te dá ele te dá uma lista de substituição muito grande, ele te dá receitas, já tem receitas prontas, ele já tem sugestões de manipulados, de modelos de exame de sangue. Então, ele é muito completo. Então, eu particularmente uso o WebDiet. Mas existem outros, são poucos conhecidos, mas os mais populares aí é o WebDiet e o Dietbox. Você, como estagiário, pode usar a versão gratuita, que eu, se eu não me engano, ele deixa você montar 5 ou 10 dietas, não sei como está hoje, mas na época você consegue mudar 10, cadastrar 10 pacientes para você ficar ali brincando. O Dietbox, se eu não me engano, também ele te dá alguma opção para você brincar ali. E depois você faz essa assinatura. Aí você pode fazer, você paga mensal ou anual. Aí tem um preço, né? Pacotes de preço que você pode estar fechando lá. Entendeu? Para você poder estar mexendo. E é bom que hoje como tá tudo online, hoje em dia a gente já não tem mais papel, você dispara a dieta para o seu paciente. Hoje é tudo por um aplicativo, é pelo celular. Hoje raramente eu imprimo minha dieta para dar para o meu paciente, é tudo pelo aplicativo. Então lá já fica o exame de sangue dele, a dieta dele, já fica dispara lá para ele lembrar de beber água, tudo fica lá. Sabe? É tudo muito interativo, fácil de mexer e prático, né? Que às vezes a pessoa está na rua, poxa, o que é mesmo o meu lanche da tarde? Poxa, qual que eu posso substituir? Ele abre o celular, tá ali. Não é mais aquela coisa que você gira e cola no imã da geladeira, aquela dieta lá no pano, colando de gordura que esquece dela. É verdade. E aí a gente comentou sobre essa questão do programa que já vai facilitar bastante. Falamos também sobre entregar a dieta para o paciente já na consulta. E aí, qual que é o tempo médio, assim, de consulta que eu tenho para fazer tudo, assim? Então, a minha consulta, a primeira consulta, ela leva em torno de 2 horas. Porque assim, é o momento que eu tiro mesmo para conhecer o paciente, para perguntar tudo sobre ele, sobre a rotina dele. E ainda assim eu acho pouco, tá? Tem consulta aí que estende ainda até um pouquinho mais de 2 horas. Quando o paciente conversa muito, ele tem muita dúvida também, aí é uma consulta bem demorada. Então, a minha primeira consulta leva 2 horas. E as demais consultas, como eu já conheço o paciente, aí gira em torno de 1 hora, 1h15 no máximo. Mais ou menos isso. Porque eu já conheço ele, é só ajustar a dieta, né? Não tem muita coisa para mudar. Então, geralmente é isso. Mais ou menos entre 2 horas, 1h30, 2 horas. Pelo que você comentou, você não chegou a trabalhar com um plano de saúde ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe que quando forma é uma opção que a gente tem, que muitas vezes é a saída de muitos profissionais, né? Que acabaram de formar, ser vinculado ao plano de saúde. Eu queria saber o que você sabe sobre, se tem alguma colega sua, algum colega seu que trabalhou nessa área, para poder falar um pouco sobre, né? O que você sabe. Então, essa questão do plano de saúde é muito complicado. Primeiro que eu já tentei, lá no início da faculdade, eu tentei credenciar em alguns planos, mas assim, os mais conhecidos aqui da nossa cidade, já tem nutricionista lá dentro da clínica deles, né? Então, assim, eles não pegam nutricionista de fora. Então, isso já dificulta. Aí você vai pegar um plano de saúde, assim, que não é tão conhecido.
e também não tem tanta procura. E o valor, isso é um dos motivos de você credenciar, né? Você não consegue credenciar. E o segundo motivo é o valor. Abrir aqui para o jogo para vocês. Um plano de saúde paga para a gente em torno de R$ 28 a consulta. A minha consulta ela é muito individualizada. Né? Muito eu tete a tete com o paciente. A minha consulta demora 2 horas. No plano, é 2 horas. Ele me paga R$ 28, aí eu tenho que pagar o contador, né? Eu tenho que pagar um valor fixo para o contador todo mês e emitir nota fiscal, então eu pago imposto. Então, se você for fazer as contas, para mim, eu vou chegar a receber em torno de R$ 20. Imagina, R$ 20, 2 horas de consulta, não cobre. Não dá. Não dá. Então, assim, você tem que... Por isso que, às vezes, você vai consultar e a consulta demora 10 minutos. Tem paciente que fica para morrer. Pô, eu fui no especialista tal, chegou lá 15 minutos a consulta, o paciente, o médico nem me pôs na mão, não fez nada, não aferiu a pressão. É porque ele ganha por rotatividade, né? Não tem como você ganhar R$ 20 por uma consulta. Então, eu prefiro atender no particular e o paciente ele está pagando, sim, para ter uma consulta para ele, né? Aquele momento ali é dele, é 2 horas que eu fico voltada com ele ali, entendeu? Então, por isso que eu só atendo no particular. Entendeu? E... Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Deu um retorno pra de mim. olho no nosso tempo. A gente só tem que ficar de olho no nosso tempo. Já tem 1 hora que a gente está aqui. Eu não sei se o Instagram encerra ou se ele não encerra. Antes encerrava com 1 hora. Então, se não encerrou, eu não sei. Só pra gente não cair a nossa conexão aqui. Você tem Alguém tem pergunta? Que aí já manda também. Se alguém tiver alguma perguntinha, eu acho que as perguntinhas que você fez, acho que responde as perguntas que colocaram lá, que eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta aqui, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode fazer, que a gente aproveita e já responde, né? Mas se não, ninguém tiver, eu acho assim que deu para tirar bastante dúvida, né? Acho que as perguntas que você fez estão bem voltadas mesmo para as dúvidas que vocês, né, formandas têm. Eu sei porque eu tive essas dificuldades também, mas, igual eu falei no início, eu tenho um projeto, né? Já eu vou falar disso aqui nas redes sociais, né? Para justamente ajudar vocês que estão formando ou recém-formadas, que vai ser muito legal, mas eu não posso falar. Eu sou fofoqueira e eu fico ansiosa, mas eu ainda não posso contar. Mas vai ser uma coisa muito legal, né? Se aqui tiver alguém de interesse em saber sobre esse lançamento que vai ter, na bio do meu Instagram tem um link, né? Você pode se cadastrar lá, né? Que assim que eu já tiver tudo preparado já para o lançamento, e a gente vai entrar em contato, minha equipe entra em contato com vocês para falar sobre o que é, né? Que obviamente é sobre o assunto que a gente está falando, mas para dar maiores informações, mais detalhes sobre como que vai acontecer, né? Mas eu queria agradecer você, Gabi, por ter participado, né? Eu acho que foi uma live muito válida, acho que tirou muita dúvida de pessoas, né, que estão formando, os nossos colegas de profissão, né, que está caindo aí no mercado e tem algumas dificuldades. Espero ter contribuído de certa forma e queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Né? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Que bom. Espero a gente poder fazer outras lives aqui, né, para poder estar compartilhando cada vez mais conteúdo. É isso? Com certeza. Então tá bom. Então vamos encerrar, né, galera? Muito obrigada, o pessoal já está saindo devagarinho. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui, né, dando aí ibope pra gente, compartilhando. Eu vou deixar
Depois hoje eu não vou deixar salvo aqui, mas o pessoal da minha equipe vai depois compartilhar essas informações nossas aqui, mas eu estou sempre no Instagram também, passando essas informações, né, sempre fazendo algum conteúdo ou outro para poder estar agregando mais. Gabi, muito obrigada, tá? Pela presença mais uma vez, um beijo. O que você precisar de mim aí como amiga de profissão, como mentora, como supervisora, como estágio, que você precisar, pode me procurar que eu estou aqui à disposição, tá bom, minha linda? Muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. prazer. Uma boa semana para você, uma boa semana para todos aí que estiveram aqui com a gente nesse tempinho aí, tá bom? Para você também. Tchauzinho, Tchau, tchauzinho, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau.